Cara, animes de esporte têm uma magia única, que muitas vezes os Battle Shonens não conseguem transmitir. A forma com que eles nos apresentam um mundo de personagens e desenvolvem eles, e fazem com que a gente se preocupe com eles e com as motivações e os sonhos deles, é sempre cativante demais. Hoje eu tava querendo falar sobre Blue Lock especificamente, que eu comecei a assistir o anime de forma despretensiosa e acabou que se tornou um dos meus mangás favoritos atualmente, por uma série de razões, que incluem tanto o desenvolvimento dos seus personagens quanto a estética linda que tem cada personagem. Tanto o estilo deles quanto o estilo de jogo, o jeito que eles representam ali o futebol, tudo fica até meio inspirador, te dá vontade de jogar, sabe? Então, antes da gente seguir falando dessa obra-prima, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fazer parte do nosso dojo clandestino. E já comenta pra mim aí qual o seu anime de esporte favorito. Anime de esporte, no geral, é muito cativante porque consegue capturar a essência da competição e da superação de si mesmo de uma forma diferente do que os Battle Shonens costumam fazer. Em animes de esporte em equipe, por exemplo, a gente é apresentado a uma ampla gama de personagens secundários que cada um tem sua própria história e sua própria motivação do porquê eles estão ali e porquê eles querem ganhar. Desde os reservas determinados a conquistar um lugar no time titular, até os rivais que estão ali desafiando os protagonistas que vão dar o melhor de si pra superar eles ou até perder pra eles e aprender alguma coisa com isso. Cada personagem tá ali contribuindo pra enriquecer a narrativa e aumentar a complexidade emocional da trama. É muito comum a gente se pegar torcendo tanto pelos protagonistas quanto pelos adversários, porque às vezes eles têm um desenvolvimento de personagem tão bom que a gente fica confuso sobre quem merece mais ganhar. E Blue Lock fala um pouquinho sobre isso também, sobre esse merecimento de ganhar. Mas não é o ponto aqui. O ponto é, o jeito que os personagens são desenvolvidos faz com que a gente crie apreço e torça por eles de qualquer forma, independente se é o protagonista ou o adversário, sabe? Pra mim, a maior diferença de Blue Lock pros outros animes de esporte em equipe é que ele mergulha muito mais nessa dinâmica competitiva, sabe? Mesmo dentro do próprio time dos caras. Enquanto muitos animes de esporte em equipe se destaca a camaradagem e o trabalho em equipe pra ganhar, Blue Lock explora os aspectos mais sombrios e competitivos do esporte. Blue Lock valoriza o ego e o egoísmo dos personagens. Os personagens de Blue Lock estão dispostos a tudo para alcançar os objetivos deles, o que cria uma atmosfera de tensão e rivalidade dentro dos próprios times, cara. Isso é sensacional. Pô, rola aquela situação como a do Kwon, que simplesmente traiu a equipe e entregou o time pra derrota, porque se ele fizesse mais gols, mesmo que o time dele perdesse, ele ainda ia passar de fase, ainda ia ganhar, sabe? Por mais que eu acho difícil depois que isso acontece você simpatizar com o Kwon, você entende ali o que ele quis, sabe? Você entende a motivação dele. Então, para começar do início, se você não conhece o Blue Lock, vamos dizer que é como se fosse um Big Brother, mas a única pessoa que tá assistindo é esse sociopata do Jinpachi Ego. O Blue Lock é esse programa de seleção e treinamento intensivo para criar o melhor centroavante do mundo, com o objetivo de fazer com que o Japão vença a Copa do Mundo. O nosso protagonista é o Izagi, um centroavante bem medíocre mesmo, tipo, em comparação a todos os outros que estão ali, ele é bem fraquinho, que no começo da obra prefere passar a bola do que marcar um gol, e isso faz o time dele perder numa final de campeonato. E aí quando ele chega no Blue Lock, ele se depara com essa realidade de que para ser o melhor ele vai precisar ser egoísta, e em termos de futebol ele vai precisar ser fominha. O Blue Lock é dividido em etapas, então a primeira eliminação é como se fosse essa queimada, só que com bola de futebol e só valendo chute. Meio que por impulso dentro do Blue Lock, o Izagi elimina um jogador melhor que ele nessa queimada, que foi por puro impulso, mas que era uma parada que ele tinha que fazer se ele quisesse avançar, porque o cara era mais talentoso que ele. A segunda fase do Blue Lock, ou a primeira seleção, que é como é chamada, no intuito de criar o futebol do zero, que é uma parada sem organização, sem amarra de estrutura de time, o Ego forma esses times com 11 atacantes. Jogadores muito bons em ataque, muito fominhos, muito egocêntricos, com vontade de fazer gol, mas que vão precisar ser um time pra ganhar dos outros times. Pra ser sincero, eu gostei muito desse arco da primeira seleção, porque a ideia de um time só de atacantes de qualidade, mas com uma defesa fraca, me lembrou muito o meu Botafogo. Enfim, nessa primeira seleção, a gente começa a se empolgar com os personagens secundários
secundários de Blue Lock, porque cada um tem sua arma, que é como eles chamam a especialidade do jogador, e também sua falha, ou algum bloqueio que impede ele de usar a sua arma totalmente. O nosso prota, por exemplo, tem como sua arma a inteligência espacial e capacidade de enxergar o campo como um todo, mas que, como a falha dele, ele tem esse bloqueio bizarro de chutar direto pro gol, ele não chuta direto pro gol. Outro cara maneiríssimo é o Tigiri, que a arma dele é a velocidade, mas ele tá com medo de usar ela porque ele lesionou o joelho uma vez e não queria perder completamente a capacidade de jogar futebol. Fora outros personagens de outros times que eles vão enfrentando. Nesse primeiro arco, a gente vê os personagens evoluindo uns com a ajuda dos outros, seja os colegas de time mostrando algo a eles, ou os adversários provocando eles, até eles descobrirem por si mesmos qual que era o bloqueio ou qual que era a arma deles. Quando acaba essa primeira seleção, no arco que pega os 11 primeiros episódios do anime, a gente tem uma mudança significativa no nosso protagonista, que mostra esse ímpeto crescente nele de ser o melhor e evoluir, mas também a efetividade do Blue Lock em maturar esses jogadores, porque definitivamente o Izagi que entrou ali no Blue Lock não é o mesmo que passou da primeira seleção. Como eu citei antes sobre os animes de esporte, Blue Lock é incrível em manter os personagens iniciais relevantes e ir desenvolvendo eles. Geralmente, os mangás que apresentam muitos personagens tendem a escolher alguns poucos deles para manter e seguir desenvolvendo, com os primeiros inimigos sendo esquecidos ou aliados mais terciários assim, simplesmente sumindo. Se fosse um shonen típico, os personagens relevantes até o final da obra ainda iam ser o Izagi, o Bachira, o Kunigami e o Tigiri. Mas não, aqui vários rivais do primeiro arco, como o Nico, o Nagi, o Hel, o Barou, crescem tanto em habilidade quanto em importância. Muito porque na segunda seleção, os times ficam meio que bagunçados, eles ficam se bagunçando. Você rouba um jogador do time que acabou de jogar contra você vai pro seu time, ou você vai pro time dele. Isso é sensacional, porque vai apresentando pra gente os personagens de formas que a gente não viu ainda. Tanto embates que a gente não tinha visto de pessoas do mesmo time, quanto sinergias de pessoas de times diferentes. Mais pra frente, a gente ainda tem uns personagens que no primeiro arco só estavam lá pra fechar os 11 jogadores do time, se tornando rivais importantes na história. Enquanto a gente tem os personagens tipo o Kunigami, que você pensa que vai ser super importante, e de fato é, tipo, você sente a perda dele, mas que ele é derrotado e não chega na terceira seleção, sabe? E você fica tipo, nossa, como ele não passou e, sei lá, o Gagamaru passou? Porque no fim das contas, esporte é isso, sabe? Qualquer um pode ganhar. Lógico, o melhor vai ganhar, mas qualquer um pode ganhar. E é aquilo, né? Isso é mais mérito do gênero do que do anime em si, propriamente dito. Mas eu gosto como a fórmula de Blue Lock mostra essas coisas, sabe? E aproveitando então que eu mencionei a questão de o que é mérito ou não do anime, uma coisa tem que ser dita, eu vou tirar o elefante da sala. Cara, o anime não é bom. Ele é sustentado pela história do mangá ser excepcional, mas a execução do anime dá medo. Os quadros estáticos e representações táticas são realmente maneiros e bem feitos, mas o que o mangá se preocupa em desenvolver os personagens secundários, os animadores não se preocuparam em animar eles, porque é só olhar pro fundo de qualquer cena onde o destaque é o jogador que tá com a bola, que a gente vê esse bonecão 3D correndo com a textura de algum dos personagens do time. É o mesmo bonecão 3D toda vez, só muda a cor do uniforme e do cabelo. Fora as cenas que nem são de ação, mas que tem uma movimentaçãozinha e os personagens estão com essa proporção toda cagada. Pra ser sincero, isso me afastou muito do anime. Tanto que eu tô fazendo vídeo sobre isso um ano depois da estreia, porque eu só fui ver agora, só porque eu gosto de assistir uns animes empolgantes quando eu tô na esteira. Se você quer consumir a obra, eu recomendo muito fortemente que você leia o mangá. Mas se a animação porca não te incomodar, você pode sim aproveitar o anime. Eu fui assistir ele de uma forma muito foda-se, eu tava correndo na esteira e beleza, ele funcionou pra mim, mesmo que essas partes me incomodassem, querendo ou não. Pra concluir, Blue Lock tem uma história boa que empolga e diverte, mesmo que se você for comparar com outros animes de esporte como o Haikyuu, que pra mim é a masterpiece do gênero, ele fica um pouco atrás, vale a pena assistir. Muito porque a estrutura do Blue Lock é muito maneira. Blue Lock eu digo como o projeto em si, sabe? A estrutura ali é muito boa. A questão dos times ficarem se misturando e tudo mais, você vai tendo essa dinâmica de torcer para um time e torcer para o mesmo jogador em outro time. E,
cara, isso é maneiro. Realmente, o mangá consegue empolgar onde ele tem que te empolgar. E ele consegue trazer esse clichê do gênero de uma forma mais divertida do que alguns outros animes. A segunda temporada ainda não tem data de estreia, e muito por isso eu também recomendo que você leia o mangá, porque você não vai querer parar onde parou a primeira temporada. E, cara, vamos torcer pra que a segunda temporada troque o estúdio, sei lá, um Production ID pegue. Por mais que eu acho que não vai pegar, já que agora tá fazendo Kaiju Number 8, que tá sendo super produção, enfim. Eu acho que talvez um estúdio que seja melhor com uma ação e tudo mais fique mais interessante, porque, cara, a animação da primeira temporada não me pegou nem um pouco. Agora tá pra sair também um filme só contando a história do Nagi, que se tiver uma animação legalzinha, eu acho que pode ser muito interessante também. Justamente por isso, cara, porque é um personagem secundário que a gente vai se apegando conforme vai assistindo. Enfim, o vídeo foi esse. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Não sei se você já deixou, mas se ainda não, deixa aí nos comentários qual o seu anime de esporte favorito e qual anime de esporte você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, que vocês podem ver que eu tô sempre aí nos comentários conversando com vocês, beleza? Já se inscreve no canal e deixa seu like pra fazer parte do nosso dojo clandestino. Agora a gente também tá com o Discord e o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Se inscreve aí, na moral.